Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. E atenção, motoristas! A carteira de habilitação volta a ter prazo de 30 dias para renovação. Durante a pandemia, o Conselho Nacional de Trânsito ampliou esse prazo e permitiu que os motoristas continuassem dirigindo, mesmo com o documento vencido. O prazo estendido foi criado pelo CONTRAN para reduzir filas e aglomerações nos postos de atendimentos durante a pandemia. Dessa maneira, o motorista poderia regularizar seu documento em até 8 meses sem ser autuado. O motorista que teve o seu documento vencido entre maio e dezembro de 2022 ainda poderá se beneficiar dos 8 meses adicionais. Importante lembrar que conduzir com a CNH vencida é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Caso seja parado em uma blitz, o motorista recebe multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na habilitação. Atualmente, a CNH possui validade de 10 anos para motoristas com menos de 50 anos de idade. Para os habilitados entre 50 e 69 anos, a validade é de 5 anos. Os condutores com mais de 70 anos devem renovar a habilitação a cada 3 anos. A resolução já está valendo, portanto o motorista tem que ficar atento para os prazos de renovação da carteira de habilitação. As Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza e que compõem o Patrimônio Mundial Natural, receberam quase 1,5 milhão de visitantes no ano passado. A Itaipu Binacional, outro ponto turístico que atrai milhares de pessoas em Foz do Iguaçu, recebeu mais de 418 mil visitantes em 2022. Visitantes de 148 países conheceram as experiências do Patrimônio Mundial da Natureza, que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas da natureza. Entre os turistas que mais visitaram o parque estão os argentinos, paraguaios, americanos, franceses e uruguaios. Mas foram os brasileiros que bateram um recorde em número de visitantes, representando 63% do total. Entre os que mais visitaram estão os paranaenses, os paulistas, catarinenses, gaúchos e os cariocas. O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, recebeu 1.434.308 visitantes em 2022, número 118% maior que o registrado em 2021. As Cataratas do Iguaçu estão entre as 7 maravilhas da natureza, ao lado do Grand Canyon, nos Estados Unidos, da Grande Barreira de Coral, na Austrália, do Monte Everest, no Nepal e China, da Aurora Boreal, na região polar, do vulcão Paricutim, no México, e das Cataratas Vitória, em Zâmbia e Zimbábue. Esse título foi conquistado há 11 anos e ajuda a expandir o turismo na região. E vamos de curiosidade. A ciência evolui a cada dia e, com isso, novas descobertas surgem. Desta vez, os cientistas encontraram 2 novos minerais. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, que encontraram nas amostras do meteoro El Ali 2 novos minerais. O meteoro foi encontrado na Somália, em 2020. Nele, os cientistas perceberam algo diferente. Os novos minerais são compostos de fosfato de ferro e foram aprovados pela Associação Internacional de Mineralogia. O nome do primeiro mineral é elaíta, em homenagem ao El Ali, o meteoro em que os minerais foram encontrados. Já o outro se chama Elkins-tantonita, devido à pesquisadora Lindy Elkins-Tanton, principal investigadora de uma futura missão da NASA. Os pesquisadores continuam analisando os fragmentos rochosos para ver se existe um terceiro mineral inédito. E eu te levo agora até o município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, onde um agricultor está criando abelhas sem ferrão. E sabe o que é o mais interessante? O objetivo dele não é vender o mel, mas sim passar uma mensagem de conscientização. Quem chega na propriedade do seu Lindomar, na Serra Vencida, logo se depara com as colmeias nos arredores da casa. São cerca de 300 caixas de melíponas, abelhas sem ferrão, que têm um importante papel na natureza. O trabalho delas vai muito além da produção de mel, por isso o agricultor cria as abelhas com todo o cuidado. A gente tem as abelhas aqui na propriedade para resgatar e preservar as espécies, em primeiro lugar. Depois a gente pensa no comércio, é isso que a gente faz aqui hoje, né?
Então, a abelha é um item importante da natureza, da qual a gente depende no futuro e no hoje também. O seu Lindomar se dedicou por cerca de 20 anos à agroecologia, produção de alimentos que vai na contramão do sistema convencional e busca a harmonia com o meio ambiente. Leva em conta o cuidado com o solo, com a água. Ele partiu para essa atividade depois de largar a produção de fumo por conta de problemas de saúde. E desde então, a visão dele sobre o meio ambiente mudou. E as abelhas tiveram um papel fundamental nesse processo. As abelhas vivem para equilibrar a natureza, né? Elas fazem esse trabalho. Como a gente sempre fala para todo mundo, que as abelhas são o segundo item mais importante que a natureza nos oferece. E sem as abelhas a gente não conseguiria sobreviver, nenhum outro ser vivo. Ele tem aqui 16 espécies de abelhas que produzem tipos diferentes de mel. Alguns têm sabor mais ácido, outros bem adocicado. O seu Lindomar tira assim com a seringa. As caixas de abelhas têm isolamento térmico e são feitas com madeira resistente à umidade para não se deteriorarem. Ele também tem um alimentador nas caixas, feito com o fundo de uma latinha e uma bucha vegetal, onde coloca para as abelhas um xarope, feito com água, açúcar e ácido cítrico. A gente hoje tenta fazer ela viver de uma forma bem confortável. A gente faz caixa com isolamento térmico, a gente alimenta quando há necessidade, para que elas não sofram falta de alimento, e quando dão a florada, que elas estejam fortes para conseguir trazer néctar e fazer o trabalho de polinização delas. E aqui no meio das colmeias, a natureza vai dando sinais. De uns 5 anos para cá, o seu Lindomar percebeu uma diminuição na quantidade de mel produzida pelas abelhas, o que acende um alerta, mostra um certo desequilíbrio ambiental. Está cada ano se acentuando um pouco mais, como a gente está percebendo. Então, a gente, há uns anos atrás, colhia X valor em quantidade de mel, e hoje a gente praticamente não consegue mais fazer a colheita do mel, porque não se produz mais mel como antes. Uma das coisas é a falta de florada, seca em excesso, chuva em excesso, frio. O inverno foi prolongado esse último ano, esse que afetou mais a produção das abelhas. O sítio do seu Lindomar está na rota do programa Caminhos do Campo e ele recebe visitantes para falar sobre educação ambiental. Também comercializa o mel, mas não em grande quantidade. E quem quer aprender a criar as melíponas pode buscar aqui conhecimento de alguém que se dedica há muitos anos a essa atividade e hoje quer incentivar que as pessoas vivam em harmonia com a natureza. A gente tenta fazer o possível para as pessoas entenderem como a gente deveria de viver no futuro ou como a gente vive hoje. A gente tem que mudar um pouco o conceito de vida, a gente deixar de ser um pouco consumista, consumir menos, pensar mais nas futuras gerações e cuidar melhor do nosso meio ambiente, que é necessário, nós dependemos dele. Início do ano, muita gente pensa em tirar férias, viajar. Bom, né? Você vai ver agora algumas tendências de viagens para o ano que está começando. Na hora de programar uma viagem, alguns destinos sempre passam pela cabeça das pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, Bahia, entre outras, fazem bastante sucesso. Apesar disso, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, alguns destinos, como os de aventura, têm sido bastante procurados. A tendência desde o pós-pandemia foi de destinos que tenham mais conexão com a cultura do local, com as comunidades locais ou destinos de aventura, né? No Brasil tem se falado muito em Jalapão, Alter do Chão, Bonito, Amazonas. São destinos mais, normalmente, ou de praia ou que tem alguma atração natural mesmo. Antes da pandemia, normalmente as pessoas gostavam muito, ainda gostam, né? Ainda vai muito da preferência do turista, né? Por cidades muito grandes. São Paulo também era sempre muito procurado, um destino muito procurado ainda, mas as tendências mesmo que tem sido mais pesquisado, que tem sido apontado por sites especializados, é destinos de turismo natural, de turismo de conexão,
E essa tendência também ocorre em viagens para outros países. A Patrícia explica que ainda existem as cidades mais queridinhas dos turistas, mas alguns destinos têm chamado a atenção dos viajantes. Internacional, ele acompanhou essa tendência também, né? Destinos mais de natureza, de conexão com a comunidade local, com a cultura. E também é que na América do Sul, por exemplo, entrou Mendonça na Argentina, entrou Machu Picchu no Peru, entrou também Egito pela questão cultural, Turquia, Alentejo em Portugal, o Quênia com os safaris. Então a tendência é essa, sempre conexão com a cultura local, ou destinos de natureza. Até então era bem variado, esses destinos eles são bem pontuais. Normalmente as pessoas gostam mais daqueles destinos mais tradicionais, Paris, Itália, Orlando, eram os destinos mais vendidos. E o principal, seja em viagens pelo Brasil ou para fora, se organizar pode ser sinônimo de economia e mais tranquilidade. Independente do destino, da época da viagem, sempre planejamento. A primeira coisa, você começa com o planejamento. É a única forma de você conseguir antecipar sempre qualquer problema na viagem, conseguir melhores valores, ter uma noção melhor do que vai acontecer na sua viagem toda. E em caso de dúvidas, procure uma agência de viagens de confiança. E tá terminando o Boletim de Notícias. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.